جمالي مرة برداين سجا جمالي Não, essas casinhas brancas aqui atrás não são na Grécia nem na Croácia. Eu estou no Tanger, Marrocos. Hoje é 25 de maio de 2025, meu aniversário de 36 anos. E eu estou aqui no Tanger realizando um sonho literário. Eu sempre tive muita vontade de vir pra cá e nunca rolou, pelos mais variados motivos. Mas eu finalmente consegui pisar aqui nessas terras marroquinas do Tanger, que nem sempre foram terras marroquinas. Eu até anotei aqui, fiz uma colinha para não me perder e não falar informação errada, mas entre 1923 e 1956, o Tanger era o que eles chamavam de zona internacional. Ele foi governado por várias potências europeias, França, Itália, Reino Unido, entre outras, mas esse território não pertencia a lugar nenhum. Para vocês terem uma noção geográfica, eu consigo... Da onde eu estou aqui no Airbnb, eu consigo ver a Espanha. São apenas 15 quilômetros de distância, uma viagem de barco de 30 minutos. Então, assim, é um dos pontos mais ao norte do continente africano. E essa zona internacional, por ser meio que essa terra sem leis, acabou atraindo os mais diversos tipos nessa época. Desde contrabandistas até pessoas que buscavam mais liberdade, tentavam fugir das leis rígidas dos seus países. Então, a gente está falando, né, começa em 1923 e vai até 1956, eram outros tempos, então as leis eram muito mais rígidas em vários lugares. Por exemplo, em 1929, nos Estados Unidos, era proibido consumir álcool. Então, um dos caras que veio para cá nessa época, no final dos anos 40, foi o Paul Bowles, que escreve Paul B-O-W-L-E-S, tipo Bowles, mas é Paul Bowles. Eu tô com 2 livrinhos dele aqui, que eu trouxe lá de Paris. Um é o diário dele aqui, dos dias dele no Tanger, e tá sendo bem legal ler o diário dele estando aqui. E outro cara, esse eu sou um grande fã de longa data, é o William S. Burroughs, que é o cara que escreveu O Almoço Nu. Inclusive, ele escreveu boa parte do livro aqui. Daqui a pouco eu tô indo lá no hotel onde ele morou aqui e escreveu boa parte do livro. Mas o Tanger sempre teve no meu imaginário por conta do William S. Burroughs e por conta da geração Beat, porque o Burroughs veio pra cá e depois dele o Jack Kerouac esteve aqui, o Allen Ginsberg esteve aqui, Gregory Corso esteve aqui, tem uma foto deles na praia aqui, enfim. E como a geração Beat, digamos assim, foi quem me introduziu na literatura, e por introduzir na literatura eu tô falando quando eu comecei a ler livros, porque eu tava a fim de ler, e não porque por obrigação, porque tinha que ler, enfim. Eu sempre fiquei fascinado com esse negócio do Tanger, esse negócio também da zona internacional, de ser uma terra meio sem lei, enfim. Hoje em dia, obviamente, não é assim, temos leis aqui. Inclusive, uma das coisas que, quando eu contei para alguns amigos que estavam vindo para cá, mas é seguro. O Marrocos é um país bastante seguro, mas principalmente o Tanger é muito seguro. Conversando aqui com o host do Airbnb, ele falou que os estrangeiros são muito protegidos aqui. Um exemplo, ele usou o exemplo dos pickpockets. Lá em Paris, onde eu moro, metrô, tem, né, lugares turísticos, sempre tem os pickpockets, a gente tem que ficar ligado e tal. E ele falou que aqui, por exemplo, um pickpocket, a pena para você roubar a carteira de alguém, bater a carteira, aqui no Marrocos é de 5 anos, se você rouba um marroquino, mas se você rouba um estrangeiro, são 15 anos de pena. Então, os estrangeiros são bem protegidos aqui. Eu
tô aqui há 2 dias já andei à noite, andei durante o dia. Claro, você não pode dar mole, né? Mas o máximo que vai acontecer são... Eles são muito simpáticos, mas tem um porém também. Às vezes eles estão tentando ser simpáticos com você. Por exemplo, a camisa do Flamengo chama muita atenção. Que eles são fanáticos por futebol, amam o Brasil. Marrocos e Brasil são bem parecidos. Então a camisa do Flamengo chama atenção e geralmente eles vêm conversar, puxar papo, mas no final eles estão tentando ou querer vender alguma coisa, ou enfim. E por vender alguma coisa, nem sempre são coisas legais. O Tanger, por exemplo, é muito conhecido pelo haxixe. Então, em 2 dias aqui, já me ofereceram, olha, umas 8 vezes. Seja na rua ou até, tipo, em cafés, assim, enfim. E o haxixe, as drogas também foram... meio que atraíram também essa geração beat. O William Burroughs, essa história é boa, ele veio pra cá porque ele era viciado em heroína e aqui não tem heroína. Então ele meio que veio fazer um detox no Tanger. Então ele deixou a heroína de lado pra ficar só na maconha, haxixe, enfim. Acho que é uma boa história. Mas o que eu queria dizer mesmo sobre o Tanger, além dessas curiosidades e anedotas da geração beat, é que eu consigo enxergar porque esses caras vieram pra cá e criaram suas bases dentro desse período, né, da zona internacional, para escrever seus livros, enfim, além de ser um lugar lindo, né, enfim, vocês conseguem ver essas casinhas brancas aqui que parece a Grécia, ou que parece a Croácia. É muito diferente você estar num ambiente em que tem o mar, e vocês devem estar ouvindo aqui, além do vento, peço desculpas por isso, eu esqueci a proteçãozinha do microfone. Você tá ouvindo o som das gaivotas, o barulho do mar, e aí tem esses cafés e tudo tão bonito, as pessoas são tão legais. E é uma cidade, ela é um pouco única assim no mundo, porque é uma cidade que convive o Islã com essa parte meio cosmopolita, digamos assim, meio europeia, talvez até por conta da proximidade com a Espanha. Um exemplo, os muçulmanos, né, quem segue o Islã, eles não podem beber álcool, então álcool é proibido. Mas aqui no Tanger, alguns bares você pode tomar álcool, enfim, tem uma ou outra lojinha, mas é tudo meio assim por baixo do pano, sabe? Você não vê como, sei lá, em Paris ou no Brasil, aqueles restaurantezinhos na esquina e o pessoal tomando cerveja. Nesses não vendem. Então são sempre lugares sem janelas, assim, tipo, uns lugares meio fechados. Então essa dicotomia, acho que essa palavra é uma palavra bonita para usar aqui, é interessante sobre o Tanger e eu tô curtindo bastante. E quando a gente pensa em Marrocos também vem aquelas lembranças lá do clone, né? Ou, sei lá, pessoas montadas em camelos, deserto do Saara, mas isso são alguns estereótipos da mesma maneira como quando a gente conversa com um estrangeiro, é comum eles falarem, samba, carnaval, caipirinha. A gente sabe que o Brasil não é só isso, assim como Marrocos não é só deserto e só camelos, tem muita coisa... muita mesmo diferente disso por aqui. Ontem eu conheci um rapaz no Café Baba, um café onde toda essa galera, esses literários costumavam frequentar. O Anthony Bourdain esteve lá também, seguindo os passos desses caras, e eu estive lá seguindo os passos do Anthony Bourdain e também desses caras, né, por tabela. Mas é um café bem tradicional aqui do Tanger, e eu tava lá de bobeira tomando café e conheci esse marroquino. Eu queria praticar o inglês dele, a gente começou a conversar, e ele sabia muito sobre a história do Brasil, não só do Brasil, mas da América do Sul como um todo. A gente descobriu que tem a mesma idade, nossos aniversários têm 1 semana de diferença, ele é 1 semana mais velho que eu, e a gente, enfim, viramos amigos instantâneos, e ele acabou me convidando para ir em um desses bares depois tomar uma cerveja. Enfim, o tipo de coisa que acontece em viagens. Eu até brinquei no outro vídeo, né, que quando eu fui ameaçado de morte na Tailândia, o cara me ofereceu, né, pra tomar rum e tal. Eu falei, em outro contexto eu aceitaria, porque eu gosto desse tipo de coisa, né? É uma chance única, talvez, de você se conectar com os locais. Naquele vídeo da Tailândia, o que aconteceu, eu senti que a vibe tava ruim, que não era uma boa ideia. Acabei não aceitando o convite, mas ontem eu saí pra tomar uma cerveja com o Ismael, ficamos amigos. Ele me contou várias coisas sobre o Marrocos, sobre o Tanger. Ele nasceu aqui, foi criado aqui,
E ele me falou algumas frases assim que grudaram na cabeça, porque ele conhece muito sobre o mundo, sobre história. É um cara com uma cabeça bem diferente assim, do que você imagina de um marroquino tradicional que segue o Islã. E eu conversando com ele sobre viagens, e ele trabalha numa agência de turismo, e eu perguntei, tá, e você já viajou, tem vontade? E ele falou, não, eu nunca saí do Marrocos, mas eu já viajei pro mundo todo aqui dentro. Eu achei isso muito incrível. Ele é fã de Dostoiévski, que falou sobre a Rússia, enfim, ele sabe, sim, em termos de literatura também a gente somos bem parecidos, e foi bem legal tomar café com ele. Outra coisa que ele falou sobre essas diferenças culturais, a gente morar nesse país que tem essas leis rígidas. Ele não segue nenhuma religião, mas ele vive, né, entre esses dois mundos. E no começo, ele falou, quando era mais jovem, ele tentava de certa forma debater ou até impor as suas ideias, e hoje ele decidiu que para viver uma vida tranquila, e principalmente nesse lugar do mundo, ele decidiu apenas jogar o jogo, falar o que as pessoas querem ouvir e guardar o que ele pensa para si. Então por isso que ele, quase todos os dias ele vai nesse café, que ele sabe que é um café turístico, ele senta com um café e fica esperando se aparece algum turista que, enfim, que pareça ser gente boa, para ele trocar ideia e praticar o inglês dele e falar sobre essas coisas que ele pensa. Então eu já falei algumas vezes em texto, em vídeo, comentei alguma coisa sobre isso no último vídeo da Tailândia, sobre quanto mais eu viajo, mais eu tenho vontade de viajar, justamente para conhecer essas pessoas que nasceram em culturas, em situações tão diferentes da que eu nasci. E você percebe que eu nascendo lá no interior de Santa Catarina, o Ismael nascendo aqui no Tanger, Marrocos, a gente nascendo com uma semana de diferença, o quão nós temos em comum, né? Já me vi várias vezes nessa situação, principalmente quando eu volto para Imbituba, enfim, quando a gente vai para o interior e conversa com as pessoas com quem a gente cresceu. E eu tenho cada vez mais tentado também, como um exercício até de viver bem, de não guardar rancor das pessoas, jogar o jogo, falar o que as pessoas querem ouvir de vez em quando, e guardar às vezes o que eu penso pra mim, porque eu não sei se eu tô reflexivo por conta do meu aniversário, que eu tô fazendo 36 anos, e eu fiquei pensando ontem, daqui a 36 anos eu vou ter 72, e quando eu tiver 72, aqui outros 36 eu provavelmente não estarei mais por aqui. Então fiquei bastante pensativo ontem no café com o Ismael, e agora eu tô indo em outro café bastante famoso por aqui, que é o Café Rafa. Eu acho que pronuncia Rafa, esses cafés são literários, eu já sei que fala. E quero dar uma passada no Burroughs. Isso, vou acabar com isso, mas vou jogar o microfone. Vou ao Café Rafa, onde os beatniks costumavam confraternizar, mas decido não escrever sobre isso. Apenas escrevo que não escrevi sobre isso. O problema em idealizar o que uma cidade foi há décadas é que, bem, não podemos voltar no tempo. O Tanger não é mais o mesmo dos anos 50, mas o que é? Diferentes daqueles que viajam para se encontrar, os beatniks estiveram aqui para se perder. E, de certa forma, eu também. Como diria Anthony Bourdain, viagens não são sempre bonitas, não são sempre confortáveis. Algumas vezes dói. Pode até doer o coração, mas está tudo bem. A jornada te muda, ela deveria te mudar. Ela deixa marcas na sua memória, na sua consciência, no seu coração e no seu corpo. Você leva algo com você, e com sorte você deixa algo para trás.